a todos e a todas, ao povo Machacali, Bahia. Sejam bem-vindos ao Ranri Tauman, Alegrar a Terra, uma realização do Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Sociais. Os CIMOS. Na oportunidade, teremos o lançamento do livro dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental dos Territórios Tikman-Machacali. A publicação reúne os planos elaborados pelos povos Tikman dos 4 territórios localizados no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. O material é fruto das oficinas de etnomapeamento realizadas em 2023 no âmbito do projeto Ranri Terra Viva. Compõe o dispositivo de honra a Procuradora-Geral de Justiça, adjunta jurídica Reivane Jabu Ribeiro, representando o Procurador-Geral de Justiça Paulo de Tarso Moraes Filho. A primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada estadual Leninha, representando o presidente, deputado Tadeu Leite. A desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Shirley Fenzi Bertão, representando o presidente do Tribunal, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. A defensora pública do Estado de Minas Gerais, Raquel Fernanda Tenório Seco, representando a defensora pública geral, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. A deputada federal Célia Chacriabá, o secretário de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Edmilton Cerqueira. O corregedor-geral adjunto do MPMG, Mauro Flávio Ferreira Brandão. A secretária municipal adjunta de Cultura de Belo Horizonte, Cristina Schirmer, representando o prefeito Álvaro Damião. O presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, professor Juliano Lopes. O diretor de Gestão Ambiental, Territorial e Promoção ao Bem Viver, Bruno Potiguara, representando a Secretaria Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena do Ministério dos Povos Indígenas. O secretário adjunto de Estado da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, João Ricardo Albanês. O coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Sociais, CAUCIMOS, e presidente eleito do Cicobi Jus MP, Paulo César Vicente de Lima. O coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e Cultural e da Habitação e Urbanismo, CAOMA, Luciano Badini. E o Procurador da República, Edmundo Antônio Dias. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós agradecemos a presença de membros, servidores e colaboradores do MPMG, de representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, dos Tikman-Machacali e outros povos originários, das demais autoridades, dos integrantes do Instituto OPA-OCA, e de todos os convidados que nos prestigiam presencialmente e pela TV MP. Assistiremos agora ao ritual de abertura do evento.
Que maravilha, como é bonito de se ver. Parabéns. Também comporão o dispositivo de honra o representante da Aldeia Escola Floresta, Isael Machacali. O representante do Pradinho, Manuel Damásio Machacali. O representante da Aldeia Verde, Chauara Machacali. Representante da Água Boa, Jovelina Machacali. E o representante da Cachoeirinha, Edmilton Machacali. Nós informamos que todo o conteúdo do evento foi repassado anteriormente aos indígenas que possuem o Machacali como língua nativa. A tradução será realizada apenas para os discursos das autoridades. Para proferir sua mensagem de boas-vindas, convidamos o coordenador do CAU-CIMOS, promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima. Boa tarde a todas e a todos. Antes de iniciar as minhas falas, eu trouxe isso aqui escrito para ser breve. E eu queria cumprimentar a mesa rapidamente na pessoa dessas mulheres aqui maravilhosas. A Reivane, nossa procuradora adjunta jurídica, procuradora-geral, a minha amiga deputada Leninha, a Shirley, a Célia Chacriabá. Na pessoa dela, eu quero cumprimentar todas as mulheres que estão aqui presentes. Queria fazer referências especiais também aqui, peço licença, e cumprimentar nosso corregedor, representante do corregedor aqui, doutor Mauro Flávio, nosso subcorregedor, grande parceiro também aí das causas sociais. Queria cumprimentar duas pessoas muito importantes para esse projeto, para a continuidade do projeto e para a existência do projeto Rami-Ri, que é meu amigo aqui, doutor Luciano Badini, do CAOMA, e também doutor Edmundo, que nos apoia tanto aí do Ministério Público Federal. E cumprimentar toda a mesa, na pessoa dos machacalis aqui, que estão aqui presentes, né? Uma satisfação estar aqui com vocês. Queria fazer uma referência também a dois colegas que foram muito importantes nesse processo, estão sendo muito importantes, que não estão aqui no dispositivo, mas o nosso colega Luiz Roberto aqui, que está aqui presente, também da área do consumidor, que desenvolve um projeto importante. A Daniela Campos está aqui, com quem começou tudo lá, junto com a Paula Belotti, lá no início. Mas vamos lá. Senhoras e senhores, Ailton Krenak, uma das grandes vozes do nosso tempo, nos provoca com a seguinte pergunta: e se adiarmos o fim do mundo? Essa ideia, que pode parecer utópica à primeira vista, é, na verdade, um chamado urgente à ação, à escuta e à responsabilidade com a vida. No Ministério Público de Minas Gerais, esse chamado encontrou eco. E o que hoje celebramos aqui, nesse dia, com orgulho e esperança, é a materialização de uma resposta concreta a essa provocação. Com o projeto Rami-Ri, Terra Viva, estamos apoiando a construção de ações reais, enraizadas no território e no afeto, para adiar o fim do mundo. Mas, para compreender a força transformadora do que vivemos aqui hoje, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 2014, um surto de doenças consideradas simples, gripe, diarreia, desnutrição, vitimou 19 crianças machacali. Uma tragédia silenciosa, invisibilizada, uma dor coletiva que não estremeceu os noticiários, mas que ecoou fundo entre nós. Foi ali que começou a ser costurada uma aliança entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais, que anos depois frutificaria de forma potente. E foi em 2022 que, por insistência, ou melhor, por teimosia persistente e apaixonada do nosso antropólogo Marcelo Vilarino,
e sempre sob a liderança firme e afetuosa e incansável da nossa coordenadora regional da CIMOS, doutora Nelma Matos, eu fui conhecer pela primeira vez as aldeias do povo Machacali. Senhoras e senhores, essa visita mudou a forma como eu entendo o papel do Ministério Público. Ali, encontrei um povo profundamente vulnerabilizado em todas as searas do direito, na saúde, na educação, na alimentação, na moradia, no território. Mas, ao mesmo tempo, encontrei um povo alegre, resistente, cheio de dignidade. Vi cenas que jamais vou esquecer. Crianças sorrindo, dependuradas num pequeno arbusto. O galho se envergava com o peso dos corpos, mas não quebrava, e elas riam, como se brincassem com o limite, como se dissessem àquela árvore: nós também resistimos sem quebrar. Foi nesse espírito que organizamos dentro do MPMG uma ampla mobilização. As áreas de saúde, do consumidor, do meio ambiente, todos unidos por um mesmo propósito. Mas foi na primeira reunião com os Machacali que uma frase me marcou profundamente. Eles falavam em sua própria língua, mas repetiam em português sempre a mesma expressão: está faltando. Curioso, perguntei ao intérprete o significado daquela insistência. E ele me respondeu: na língua Machacali não existe a palavra faltar. Quando havia floresta, não faltava nada. Mas hoje, com a destruição das matas, falta tudo. Falta comida, falta água, falta saúde, faltam direitos. E então, com uma clareza admirável, eles disseram: de tudo o que está faltando, a prioridade é recuperar a floresta. Aquilo me arrebatou. A floresta, para o povo Machacali, não é apenas natureza. É sustento, é farmácia, é templo, é identidade. A floresta é a vida em sua forma mais plena. E foi com esse entendimento que procuramos o CAOMA, que também se encantou com essa proposta e se uniu à construção coletiva de um projeto transformador. Assim nasceu o projeto Hamri Terra Viva, uma parceria entre o Instituto OPAOK, o Núcleo Semente do MPMG, o CAOMA e o CalCIMOS através do programa Próximos Passos. Com foco na formação de agentes agroflorestais e viveristas Tikmuhan, o projeto alia os saberes tradicionais aos princípios da agroecologia. O objetivo é claro: reflorestar, alimentar, curar, reconstruir. E os resultados, em apenas 21 meses, são impressionantes. 156 hectares de reflorestamento de Mata Atlântica, 100 quintais agroflorestais implantados, totalizando 60 hectares, 112 mil mudas plantadas, 30 agentes agroflorestais e 16 viveristas Tikmuhan capacitados, 3 viveiros escola criados como espaços educativos de produção, 4 terras indígenas diretamente contempladas, produção de alimentos para consumo das próprias famílias, publicação de planos de gestão territorial bilíngues, apoio à criação da Brigada Indígena Conangui, Água Viva para combate a incêndios florestais, criação de canais de comunicação, artigos, vídeos e ações de sensibilização em toda a sociedade. Senhoras e senhores, estamos diante de uma experiência concreta de justiça climática, de reparação histórica, de construção de um futuro onde cabem todos os mundos. Mas agora é preciso dar o próximo passo. O MPMG deu o pontapé inicial. Plantamos as primeiras sementes, mas esse projeto precisa ter continuidade. E mais do que isso, precisa de ampliação. Por isso, faço aqui um chamamento público aos governos federal, estadual, municipal, às assembleias legislativas, à Câmara, ao Legislativo, às universidades, às instituições de pesquisa, às secretarias de Educação, Saúde e Meio Ambiente, aos conselhos, aos fundos públicos e privados, às organizações da sociedade civil. Vamos unir esforços, gente. Vamos somar recursos, conhecimento, políticas e vontade política, porque este povo que sorri mesmo diante da ausência, que resiste como um arbusto, que se curva sem quebrar,
merece uma resposta sólida, duradoura e justa do Estado brasileiro. O projeto RAM-RI não é apenas um projeto ambiental, é um projeto de civilização, é uma declaração coletiva de que é possível fazer diferente, com escuta, com afeto, com diálogo, com justiça. Como nos ensinou Ailton Krenak, adiar o fim do mundo não é negar a crise, é plantar floresta, é ouvir os povos originários, é caminhar com quem nunca deixou de cuidar da terra. O futuro que queremos depende do que estamos dispostos a semear hoje. E essa semente, meus amigos, já começou a germinar. Vamos cuidar dela juntos. Muito obrigado. Já até o mantei, igual doutor Paulo César, não mantei uma ranha, igual Simos que o cani, nenhuma, igual Marcel, não te mantei uma ranha, acha, igual até acha yut kenenak, te mantei uma ranha, anje hek chup tek nong kunak dag poi, chimi mati nong poi, anje hek chup kechanong, acha, igual chup chuhita nong nenhuma, panya kenenak te acha nyano pichijani mangham bai petepi kunaan mimati ham bai tikma chian de hek chuhipa hacha 2014 han kunamaha nehe ham chuma ai kaok Ministério Público kupa tikma chuhimate arruma 2014 han kak chup chuhi chake tikma nyo ham kupa ha Ministério Público chuhi tek nong che kate ham kunamaha tikma mate anong ha iga tikma peta portan chuhi acha chaua abai a educação abai a chihahão tinnan chipakua chitikma chuhi pakua abai a hom chuma ai tetel maktai kachim panya acha huaha nyapak nong hoa nyapak noa ai kaba hubi petikma chuhi takao atate acha humamo tikma nyo hom te tikma pena tikma ka ok tam nang hit tau tam nang au pa ga tikma anje hek tanya kui no apoi panya pa ga tikma niuma ha ano ha tete acha mi mati nyanom te tikma chu hit china ha a hito a mi mati anje hek te mi mati pena panya niuma che anje hek te mi mati nyanima chia ai niuma ha ano ha hau hi te kunama ha mi mati chok a mi mati chupel ho acting na tikma nyo ham chekata nehe nya justiça niuma climática cha climática nya ham cheka nyo ham chuma ai niuma kuna ang mi mati anje hekte climático niuma no ha MP MG Ministério Público te ham chup chau chok ham hi chok panya tete chana ha anje hek cheka chup chuhi pani ham hi ka oga Panyong hekui hong kabatik ma pa hong hita cheka pa hong hita kaok taumnang pachi. Nós contamos com a tradução do antropólogo Roberto Romero, a quem desde já agradecemos pela participação. Obrigado, Roberto. Teremos agora a entrega do selo Indígenas do Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, instituíram o selo Indígenas do Brasil com o objetivo de valorizar e identificar a origem indígena dos produtos, conforme estabelecido pela Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, instituída pelo Decreto número 7.747 de 2012. Entregam o selo a Procuradora-Geral de Justiça Adjunta Jurídica, Reivane Jabu Ribeiro, o secretário de Territórios e Sistemas Produtivos, Quilombolas e Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Edmilton Cerqueira, e o coordenador do CAUCIMOS, Paulo César Vicente de Lima. Convidamos para receberem a certificação os representantes do povo Machacali, João de Mensa, Mukanya. Jovelina, Rafael, Bidezinho e Edmilton.
momento para o registro fotográfico, por gentileza. Muito obrigado. Todos podem retornar aos seus lugares, por favor. Ouviremos agora a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada estadual Leninha. Uma boa tarde a todos e todas. Queria saudar nessa cerimônia a Procuradora-Geral de Justiça Adjunta Jurídica, a doutora Reivane Jabu. Não poderia deixar de saudar meu amigo de muitas lutas, sonhos do sertão dos Gerais, o amigo doutor Paulo César, que coordena a CIMOS, o doutor Edmundo, também do Ministério Público Federal, enfim, o pessoal do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, o Edmilton Cerqueira, do MDA, mas, de modo especial, também a deputada federal Célia Chacriabá, também o cacique Domingos, liderança Seu Valtinho, todas as lideranças do povo em Chacriabá que está aqui, o Baiara também, cacique Baiara, saudar Israel, mas todas as lideranças do povo Machacali, que aqui também está. O presidente Tadeu estava previsto para vir, mas teve um imprevisto de última hora, por isso não está presente. Mas eu abro aspas para as palavras que ele gostaria de deixar nesta tarde. Toda mãe se alegra por saber que seus filhos estão levando a vida em harmonia e contentamento. Toda mãe se alegra ao receber dos filhos o carinho, o cuidado e a gratidão que ela merece. Quando se trata dessa entidade materna, fundamental, que é a nossa Mãe Terra, esta alegria é multiplicada e rende frutos que se propagam em benefício desta e das futuras gerações. Felizmente, graças a muita luz e muito empenho, hoje esta história se torna ainda mais real e mais efetiva para o povo Tiquimã, o povo Machacali, segundo a denominação mais difundida nacionalmente. Nesse contexto, tem sido valiosa para essa comunidade a colaboração do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em parceria com o Instituto Opacá, para a elaboração dos planos de gestão ambiental e territorial. Hoje festejamos o lançamento destes planos tão importantes e, para intensificar essa celebração, temos a abertura também da exposição Rarim Tupumã, Alegrar a Terra. Este nome tão belo, tão expressivo, evocou para mim a imagem de afagar a terra, imortalizada na canção Cio da Terra, de Milton Nascimento e Chico Buarque. Que esta seja, de fato, a propícia estação para fortalecer raízes, expandir ramos e fazer frutificar cada vez mais, não só o sustento, mas também a paz, a solidariedade e a comunhão com a natureza. Que os elos do povo Tiquimã, com suas tradições ancestrais, nos sirvam de exemplo a todos nós, na capacidade que tem para nos religar ao passado, nos situar no presente e nos projetar para o futuro, sempre com coragem e com sabedoria. Em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quero parabenizar o povo Machacali, o Ministério Público Estadual e o Instituto Opacá, por mais este feito admirável, que certamente servirá de referência para novas iniciativas neste campo. Quero também reafirmar que o Parlamento Mineiro permanece de portas abertas para acolher e fazer avançar as pautas de interesse das comunidades tradicionais e dos povos indígenas. Que possamos seguir juntos e juntas nesta caminhada, somando esforços em busca da plena efetividade dos direitos dos povos originários de Minas Gerais. Fecho aspas, muito obrigada. Nehe Cheche Ai Leninha, deputada Nimaha, deputada Cani estadual Nimaha,
Anate piu jauba iga mimtaga deputado chupe anate iga mimtaga nikahna. Hatua nanga empreendedor omna a optiva bedo di John Tapayan tate menchar mukanaha no mukapi tate. Acha karting kakchu te tagachu nem kata tagachu hanyuda tagachu chinaha hamang bai kakchu. Panyanya putak hahau nyanyi maktaga. Hahau nyanyi maktaga putak chinimang hahau nyong kakchu nimaha. Hanya putak cate ataga hahepeita cate ataga nium ketak cate ataga hanyuda nyabai. Ci hahau apak noka nyanyi maktaga tamnak cate hahau no te ai. Peci hahau terhitau tamnak au kuya a tigma ate. Ha MP, MG, Ministério Público, ti Instituto Paucate, nyanyi matei hang bai pani podojeka og me hang hi nyong nimaha tigma chuhipa hanya bai tamnang iga ham cuma ai chuhi atate chupa hang hitau ma tetaku chahitau acha presidente hang hitau ma nya bai tamnang nya piu anje hektai nya kai putak nimaha anje hektai tetapamo iga Milton Nascimento kai putak nimaha atate iga iniumogam hanya hitau nimaha acha kecai hitau hanya tetekaba acha deputar pea cuma tikma chuhipa deputar pea acha tikma pea kaba atate achu te iga ham cuma ai ka og mei petau tua kaba nyabai acha niuma. Para falar em nome do território do Pradinho, ouviremos Manuel Damásio Machacali. Tình mơ nhà tè chung nhị copia học tè trên mà chào anh ha ước nhà tình mơ hitab chiu tình mơ mi mati cheka kupak te inyan hi tình mơ ham hitam ha tình mơ mà nó chiu hạ bịp tình mơ ham hitam ha nya mi mati cheka kupak tình mơ nhiều chế anh mi mati cheka tình mơ nhiều chế anh nôi mi mati tình mơ nhiều chế anh nôi ham hipak chỉ chế anh nôi chế anh nôi học tật ở trên nợ mong cũng chịu tệ chế nhưng mà nó tới nơi học vi tam nhiều học chung ơn mi mà ti chiu chịu tệ nhưng mà bây giờ mơ tệ nhưng mà học chung ơn học vi tam chiu nhiều học mặc tới chiu nhờ tệ chui nhưng mà nhờ tệ chiu bơi chiếc tới nơi bao hoa tình mơ chụp tơ chiều nhiều mi mati pi bok na mi mati pi ba penyaje mơ ke bek temo chira po ni pura pe mong berapa mo mi mati per ham hi
dạ có chế na từ tên mơ chiều hi na ha chỉ mi nên nó từ mà từ mi mà tí hả mơ hi chỉ nhà ha ham nhà hi nhà hi từ tên mơ chiều hi nhà hoa ha chỉ bẹp từ chiều tê tên mơ mi mà tí từ bịp tự chiều bẹp tên mơ hoa ha hanya teh waktu ni chiều bự nhưng mà ni học chum oi học hitab chum nhưng mà waktu chum ni buat tahu ke học hite nhưng mà hanya ta teh học chum oi ke ok me nhưng mà ke banyak ke ok nya học chum oi bự hite ta teh nya hian học waktu ke ok chum nhưng mà ni chum gue chiều một tên nhưng mà từ các chân như mà từ mà bơi nhưng mà các chiều vi từ các chiều vi từ chỉ ta chiều vi từ chỉ nhà mấy chiều vi từ chục chục nhà vi từ chỉ na hoa ha mi mà từ chiều bẹp nhà hoa ha chục chiều vi từ nhà chục chiều vi từ qua chỉ nhà tịch mở tình mơ như nhạc tao khi tơ mi chúc coi pena ha hi tơ ít tết mi hi và có bơ học chơi cơ pip chơi cục bơ chúc coi năng bơ từ nhạc pip từ nhạc học chơi cơ bơ tết hoa ha nhà tê chiều bữa chơi tơ cho nhà pena na cứ chào punya mo cira hau ha per mo hau pemi pura pernah aciu per nyata aciu hanya muda ka ong ne te ta terang mak te mi cuka aciu te ni te enanga hekte nya kedia ci cuka ha te ciu pim nya henok te nam nang ne mi cuka ciu hi tơm nhị tê chưa có chiều một phong hoặc tự mong có ở đây bị bỏ nhà chiều ở tại chiều chị bây giờ chiều tại bây tại nhận bài tam nàng nhà chiều nhà cả ô nhà nàng bữa mi mất thì apa mà chiều chiều bữa ini mơ của nhà hi của nàng apa kuna ngape kapa punya ham tercuci boy mi mati ku paham nya hi ya cuci na nya hi Jogja Jogja ci terahi beb mi mati itahpi nya mi mati jate mati tahja go nai pon nai mo mà chào bò nhà tình mơ tập chụp tình nhớ mơ ta mà mi mà ti he mẹ ta hiệu quả cửa ốc na nhà chụp chiều mà tình mơ ham bị quả nhau hiệu quả cửa ốc na nhiều mà nhà tại chiếc tên này học chụp mà oi tập chụp mà chụp nhưng mà nhà cười bự chi. Manuel perguntou: para vocês, o que vem primeiro? Para os nossos antigos, a mata, a floresta vem primeiro. Os nossos antigos surgiram no meio da floresta e dentro da floresta eles viviam caminhando. A floresta, na nossa língua, tem muitos nomes. Mimati, Raunripak, Raumtag, Mimati Tcheká. Os mais novos não viram a floresta. Mas os mais novos estão começando a ver as plantas crescendo, as árvores crescendo. A nossa mata acabou. Os brancos queimaram tudo. Mas agora, o Raunri, terra viva, está começando a tornar a terra viva de novo. A floresta está começando a crescer.
E nós estamos alegres porque estamos vendo a floresta crescer. A mata está surgindo de novo. Por isso estamos aqui hoje, trazendo as nossas palavras fortes para todos que estão aqui ouvirem. Nossas crianças estão alegres porque as árvores estão crescendo de novo. Nossas mulheres estão alegres, os bichos estão alegres, as plantas estão alegres, a água está alegre. Estamos todos alegres porque estamos vendo as mudas que vocês enviaram para as nossas aldeias crescerem na terra. Estamos orientando e trabalhando para não botar fogo. Estamos cuidando das mudas. Todas as mudas que mandaram foram para todas as aldeias, e aqueles que plantam estão plantando, aquelas que regam estão regando. Nós queremos refrescar a terra. Dentro da floresta tem fruta, e nós comemos a fruta da floresta. Por isso estamos aqui pedindo para que a nossa terra continue viva, para que nosso povo continue alegre. Convidamos para seu pronunciamento a representante do território de Água Boa, Jovelina Machacali. Nhà bày tam này, nhà y tơ tam này, và nhà phụ tàu tam này, nhà tôi phải như vậy, pena, poni, chả hàng hỉ, pologia ha, nhưng mà thế, nhưng mà bao quát tất cả pena, mà thế hàng hỉ phải, và hàng hỉ thế, mà nó nằm tàu. Hào hi pai ni nhang mata ka o ag mate ag putu a hu pagachok putu a mate nhang mate te ka o tam na a nhang mak chui ag te hi te bu chok paka chinong mak te he hak ma nga cha ju velinha ang ma bi veli ta chi coordenando pa hanya nak bayi tam lah punya topak pena je cekan nak cup kaban nak cup tai tanya mak hanya dah ka o hang hi si kaba tu muka baiknya ang mak hang hi ang mak te pak putua peracok putua puni guhaya cuang mak hanya dah chỉ nói chỗ chế cái này chụp tại từ nhưng mà cũng bạn nhảy hi nhận mà tiền nhớ học chụp ơi trẻ nắng nó nào từ bờ anh mà bác cụ ta bên đó mà tiền anh mấy chế cái chụp nhớ học chụp ơi học hi tàu hạ piu nhìn nhà anh mấy chế cái chụp tiền bên ơi mà tự chơi tư như thế mà tiền bên đó hè mẹ chỉ chia chu mặc cho cả chụp chia chu chỉ học chung mà chụp cho bánh mẹ chụp chỉ nha mẹ chỉ nha chụp chung những mà để chui nha bị chỉ ra học chung ở những mình những học tự mà để hi nào tự nhà những bữa nha bữa chị cười. A Jovelina perguntou se estão todos bem. Foi como ela começou, né? Estão todos bem? Ela disse que estava quase chorando, muito emocionada quando começou a falar. E ela pediu que todos os Yamichu e Topá estejam aqui com a gente, nos fortalecendo hoje, nesse movimento muito importante. Ela disse que ela mesma não viu a floresta grande que o Manuel estava contando, né? Mas que ela agora está cuidando de todas as mudas. A Jovelina é viverista, ela cuida das mudas, é coordenadora das viveristas de Água Boa,
E ela disse que estão muito alegres porque estão podendo receber essas mudas, plantar no território. Ela falou: nós não vamos abandonar esse projeto. Nós queremos continuar cuidando da nossa terra. E por isso é muito importante que todos os Yamichu, que topar, olhem para todos que estão aqui nos ouvindo hoje, porque nós precisamos que todas as autoridades, que o governo nos ajude. Nós estamos plantando a floresta. Nós queremos trazer as nossas coisas verdadeiras de volta, os nossos alimentos verdadeiros de volta. Nós precisamos de muita coisa que hoje não tem mais. A gente precisa, queremos trazer as coisas para poder fazer as nossas artes, os nossos artesanatos com as sementes da floresta. Nós queremos viver próximos dos bichos, de todos os bichos, para continuar ouvindo os cantos dos bichos. Nós queremos ter as nossas comidas tradicionais de volta. Nós queremos poder ver a mata grande que os nossos ancestrais viram. Por isso, eu conto com a ajuda de todos vocês. Pati. Convidamos agora para seu pronunciamento o representante da aldeia Escola Floresta, Isael Machacali. Boa tarde, pessoal. Eu sou Isael Machacali. O tempo não é curto, né, para mim, porque eu não tenho horário, né, entendeu? Mas eu vou respeitar todas as autoridades, né? Que 5 minutos não dá para explicar melhor, né, o nosso território, né? Sim, território do Vale Mucuri. Vou agradecer o pessoal, equipe da Raunri, né, Terra Viva, né, também, né, estão aqui, né, do Cinco Território, né, agradecer a todas as autoridades aqui, né. Muito importante, né, vocês todos, né, que trabalham, né, cada órgão também, acompanhar o nosso projeto Terra Viva, né, para não parar, tem que continuar o nosso projeto Terra Viva. Também, né, eu vou agradecer todos autoridades que moram aqui, né, do estado de Minas, tem que olhar o nosso Terra Viva. Também, né, FUNAI, né, estão juntos também, né, porque nós trabalhamos junto com todo órgão, né. E também, né, agradecer ao doutor Edmundo, né, está aqui, presença, é nosso parceiro também, está acompanhando o nosso 5 territórios também. E também agradecer ao Instituto de Paucá também, não sou ele, né, mas eu estou contando de todos os órgãos também, tem que acompanhar o nosso projeto Terra Viva. Agradecer também nossa deputada, a irmã Célia, está aqui, vão acompanhar também o nosso projeto, né, para não enfraquecer o nosso território. E nós temos 2.629 para a nossa linguagem. A nossa cultura está viva, né? Porque nós vamos fortalecer a nossa território, né, do Vale Mucuri. Porque nós perdemos território enorme do Vale Mucuri e hoje nós estamos cuidando o pedacinho da nossa território pequeno. Onde eu moro, a aldeia Escola Floresta, é terra pequena. Aí a minha preocupação, nós vamos curar terra, voltar nascente, voltar plantas medicinais, mas a minha preocupação, o nosso território nunca cresceu. Só nós, o povo indígena, a população está crescendo, mas o nosso território nunca cresceu. Por isso, nós somos cuidadores do nosso território, porque a nossa terra é mais terra, não tem preço. E nossa floresta,
vai voltar, nascendo vai voltar. E também nós não só olha, não gosta muito dinheiro, né? Igual o não índio, né? Porque nós queremos voltar à nossa comida tradicional, plantas medicinais, porque hoje tem bastante, né? Árvore pequena, tem 2 anos agora, mas o nosso árvore, tamanho assim, né? Cresceu bastante também. E também, né? Eu quero falar sobre o nosso saúde também, porque nós queremos saúde melhor, porque nós temos que curar nossa terra para voltar melhoria de saúde, né? Porque se nós não cuidar a terra, território, e também a saúde não vai melhorar, porque a mais terra nós temos que cuidar para fortalecer o nosso canto, pintura, né? Comida tradicional também. E sem terra não tem saúde melhor. Sem terra não tem cinema. Sem terra não tem educação. Por isso que nós queremos, né, lutar, continuar a lutar, porque a luta não é curta, é longa. E também a autoridade, né, tem que acompanhar o nosso projeto, né, Raunri, para não parar, porque não saiu por agora o nosso Terra Viva. Existe, mas não índio, né, destruiu tudo, né, mataram o rio, né, acabaram com nossas plantas medicinais e acabaram com nossa natureza. Por isso que nós estamos lutando para continuar a terra viva. Baiteca. Muito obrigado. Para suas palavras, ouviremos agora a representante da Aldeia Verde, Chauara Machacali. Chauara Machacali, pai na aldeia chuita inga até ao vitar acto puto puni aja hekchu inga nhưng mà nhung hao hi chira hubi chi project mi puni hao hi tơ nok ho anya hamanga piwai a hao hi hubi nhưng mà ka uga ta hao hi ok na oi au bi nhưng mà mok puto wa hao hi nok oi aja ta nhưng mà hanyu ta ok na oi pa hi tơ nong chỉ nhưng mà nhung hao chụp che nak chụp tơ nong he me nok oi nhưng mà chị ơi tao năng nó ơi chỉ nhưng mà bạc ra phải nữa nhưng mà bọn này hôm nào thì tao ha nhưng mà chỉ cả chủ bạc ra tao này chị à tao hôm ha nhà tư mà bọn nhà bọn này bạc ra phải tao hôm tê cả chị á nó nộp từ nhưng mà tê iga nó nhiều ta hao hỉ bây nhà hao bị mu chị à chứ chủ iga nó nộp chủ một chiu iga nhưng mà hai nhu ta bữa nhà hubi mong nhưng mà tệp nó chả hao hi bữa nhà mình chu bên nó cướp chu mi ở khá mà chúng mà bị chỉ ra hơn nhưng mà nhà mình chụp tệ khá ba mi hiu chỉ mi mati nó cũng bạn nhau hi nhà mình chụp tệ chỉ khá ba mi mati ông này rồi ở khu này bị ơi ở khá ba nhà mình chụp tệ nó to cho rồi hiểu khu này chỉ nó cả chụp pe nhà mình chụp tệ tại tao một cả con này boy piu ok nàng nhưng mà nhạc ao để pi ba hà ta tự cơ bơ cơ tin nàng nó nộp từ tèo nó trả ra hào hủy nhà tè hù bị một trả chỉ nhá nhưng mà chú ý tèo tư hù bị một trả hào hủy cả nhà hào mưa nhảy tôi từ của chị. Nós precisamos continuar com o projeto Terra Viva.
Se o projeto continuar, se o projeto Terra Viva continuar, se o projeto da Terra Viva continuar, nós também vamos continuar. Se ele não continua, nós vamos perder o que começamos. Isso significa que nós vamos voltar a nos enfraquecer, vamos voltar a adoecer, vamos voltar a morrer em grande número. Porque antigamente nós não adoecíamos assim. Nossos velhos viviam até ficarem muito velhos. Mas hoje nós começamos a nos enfraquecer, a não comer a nossa comida, e com isso a gente também vai adoecendo e enfraquecendo. E é por isso que para o nosso povo continuar, a Terra Viva precisa continuar. Nós precisamos continuar plantando a floresta para que a terra fique viva, para que os Yamichu possam cortar os mastros que eles trazem, os espíritos Yamichu, possam cortar os mastros de madeira na floresta, para trazerem e cantar e comer com a gente nas aldeias. Sem a mata, sem a floresta, a gente sabe que também não vai ter água. E nós queremos água, nós precisamos da água limpa, da água viva. Por isso nós queremos continuar. Por isso nós vamos continuar e estamos aqui pedindo para todos vocês nos ajudarem. Dando sequência, ouviremos agora o pronunciamento do secretário adjunto de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, João Ricardo Albanês, que também fará o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos Indígena, direcionado aos Machacali. Boa tarde. Em nome da doutora Reivana, da deputada Leninha, cumprimento todos os dispositivos e também cumprimento os indígenas machacalis, no nome do Israel, Manuel, João, Jovelina, e registrar para nós a satisfação de estarmos aqui anunciando esse programa, que já é uma experiência exitosa, uma parceria do governo de Minas com o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Há mais de 10 anos, esse programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos e de Distribuição Simultânea, vem trazendo um benefício aos agricultores que produzem os alimentos com assistência técnica e que esses alimentos são cedidos gratuitamente a sociedades que tenham uma assistência social. E é um programa inclusivo, muito importante. E qual foi a nossa felicidade em que, o ano passado, tivemos a portaria 141, em que foi aportado R$1,5 milhão de reais para que os machacalis tivessem também inserido nesse programa. E aí a gente deve agradecer Henri pelo apoio que tem dado e, com certeza, esse programa, essa política pública vai permitir que o povo machacali possa preservar, produzir esses alimentos e também levar à sociedade um alimento diferenciado para a população nessas entidades. Muito obrigado por essa parceria e sucesso ao povo de Machacali. Obrigado. Cha nehen secretar igaguhe nyong Minas Gerais nyong nyumaha João Ricardo Albanês che ai atate achahito tamnang waha chupeu ai nehen iga PA nom chupa chupte henyang kupa obde kupa PA nom te hom chup cheng na pu ai nom chok tikma chuhite nyahama kup kanina waha panedi hek chuhit chupak ne nyumang noha kunama ai guhe atecha 1 milhão de chahi pani chunga tikma pakaba igane ham chuma ai nya guhe nyong tanyiba panya nom te ham chuma ai ka oga ai pa nyong obde kupa anya tate nya bai tam nang hong hi ma te no nyuda guhe a chu pani kunama ha pa tikma nyong ham
Kupa, Nhamanga, Pti. Ouviremos agora o pronunciamento do secretário de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Edmilton Cerqueira. Edmilton, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas presentes nesse maravilhoso evento. Saudar a mesa, todas as pessoas que aqui estão, muitas que vieram de outras cidades do estado de Minas Gerais e outras de outros estados do país. Eu venho de Salvador, Bahia, e estou no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, liderada pelo ministro Paulo Teixeira, ministro nomeado pelo presidente Lula. Comigo também estão, gostaria que se levantasse, por favor, o nosso querido PC, Antônio Garcia, que é o superintendente do MDA do Estado de Minas, o representante do ministro Paulo Teixeira, em Minas Gerais, e nossa querida Patrícia Melo, que faz parte da Secretaria de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais. Trazer uma saudação do nosso ministro Paulo Teixeira, um entusiasta dessa pauta, dessa temática indígena. Eu vi Isael ali, nesse instante, dei um abraço forte nele, e lembrando que no mês passado, ele, juntamente com Sueli Machacali e nossa querida antropóloga Luana Arantes, cadê você, Luana? Sueli está ali, Luana está lá no fundo, estiveram lá em Brasília e nos convidaram para estarmos presentes no lançamento dos planos de gestão territorial e ambiental, certo, do povo Machacali. Essa iniciativa brilhante, esse trabalho fortíssimo, com apoio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o depoimento que tivemos aqui do nosso promotor Paulo César na abertura reflete, né, esse trabalho que o Ministério Público vem trazendo aqui, desenvolvendo aqui, e que sirva de inspiração para todos os estados do Brasil. Nos emociona e a gente viu nosso promotor bastante emocionado quando da sua fala. É muito gratificante quando se inicia um trabalho e, pouco tempo depois, começa a ver o resultado. Então, parabenizar, promotor, o Ministério Público, em seu nome, por todo esse trabalho magnífico que vem sendo realizado. Agradecer, né, pelo convite para estarmos aqui nesse evento. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar foi recriado pelo presidente Lula. Como se sabe, a partir do golpe de Estado que levou à deposição da presidenta Dilma Rousseff no ano de 2016, um pacote de maldades veio acompanhado nesse país e as consequências todos nós vimos. Destruíram o MDA, acabaram literalmente com o MDA, extinguiram o MDA, o órgão responsável pelas políticas para a agricultura familiar, num país que cerca de 70% da produção dos alimentos, 70% dos alimentos que vai para a mesa do brasileiro e da brasileira vem da agricultura familiar, da reforma agrária, da agricultura familiar, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos povos e comunidades tradicionais. E esse ministério, infelizmente, foi destruído, fazendo parte de um pacote de maldades, assim como foi destruído, por exemplo, o CONSEA,
o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um colegiado composto por governo e sociedade para discutir a soberania alimentar, propor políticas, a soberania alimentar e nutricional do país. O resultado todos nós vimos. O presidente Lula, que já tinha tirado o Brasil do mapa da fome, quando volta para cumprir o seu terceiro mandato, encontra mais uma vez o Brasil no mapa da fome, com cerca de 33 milhões de brasileiros e brasileiras que acordam sem ter o que comer e vão dormir sem ter comido nada. Em pouco mais de 2 anos de governo, mais de 20 milhões de pessoas já saíram dessa condição. O presidente Lula trouxe o Ministério do Desenvolvimento Agrário de volta, o presidente Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas, o presidente Lula reestruturou a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o presidente Lula realizou o concurso nacional para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, o presidente Lula que revelou para o mundo a situação que o povo Yanomami se encontrava, com todo aquele processo de destruição, do garimpo ilegal, do desmatamento, a fome, as doenças, tudo fruto de um pacote de maldade, como disseram lá no passado, que era para aproveitar que só se falava em pandemia para mudar os regramentos e passar a boiada. E depois nós vimos o que significava aquele passar a boiada. 2 anos se passaram no governo do presidente Lula e as mudanças são reais e estão aí para que todo mundo efetivamente possa ver. No início desse ato, fizemos a entrega do selo Povos Indígenas do Brasil. Promotor, se esse evento aqui fosse antes de 2023, não poderíamos entregar o selo. Porque, como eu falei, fruto de um pacote de maldade, acabaram com várias políticas, incluindo o selo Povos Indígenas do Brasil, incluindo o selo Povos e Comunidades Tradicionais. Porque a crueldade é tão grande que, além de não querer que os povos indígenas tenham terra, também não querem que produzam e os que produzem não têm que ter direito de expor o selo nos seus produtos. E hoje a gente está vendo aqui os indígenas, o povo Machacali, recebendo o selo indígena do Brasil, que foi retomado, que foi recriado no governo do presidente Lula. Nós estamos vendo aí a produção de alimento. Esse projeto brilhante que tem a base do reflorestamento e a produção de alimentos, a produção de plantas medicinais, processo de beneficiamento, de armazenamento, escoamento, comercialização, porque a produção existe e esse selo ele é exatamente para quem produz. E aí eu estava ontem no evento realizado pelo MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, referente ao PAA indígena, o primeiro encontro nacional do PAA indígena, uma política que também foi destruída e que voltou com força, assim como a política nacional de alimentação escolar e uma série de outras políticas. Então, saudar, parabenizar por essa iniciativa e esse processo de reflorestamento que só tende a crescer, só tende a se ampliar, e parabéns e viva o povo Machacali. Obrigado. Né, de reg de Milton Cerqueira, nha badadia nha de reg nha Ministério do Desenvolvimento Agrário, Tarrão, Nilmaha, arrumama de dimon, e gato abadadia tata, nemate, raminial meia tate, ramatei, anohananga, nate, panimang hamchuma ai pena. Acha, iga tchaubadota nanga Edmilton, Nilmaha, Bahia, tananga, panha, Correia Federal, Tarrão. Si tete achanya bai taum na a 2023 ha kun namaha panya ham chuma ai chupel ho a ham chupel ho a ham chup chokai nya kaok taum na ham hi acha atate acha huma iga anje he kubak chup deputado kubak chup te paledi den a hital Dilma nema acha nima ha ham chu ha gohea kubak monaha Correia Kubak não tem Ministério do Desenvolvimento Agrário com NOA, Nilmaha. A Correia Kubak chup te NOA, arrumar pio, panha, hamtiu hamunahan, te NOA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, tahuahan, 2023 han, nhanha Lula paga pana, tamunahan, te paga pa chipel,
ministério Nilmaha não te hom chup chokai chuhi no terre não te kaba anje hek chup chuhi peta panom não te não teup teki panya kubak chup nya kubak tam nang atetel chinau tawa anje hek tahi ok nak chup nhai kai não atam nang Nilmaha até acha uma piu consei iga chia ai tik anje hek chup chia ai che nang nyong panya non kaba huma gohea kubak panya huaha nyanya lula pagapa iga chupe maha ha anoha kaba doija hau hipata gohea nyumaha doija panya huma nyanya lula munaha pagapa panya anje hek chu hit taup teki nyumaha chu hitam na panya acha huaha doija ha 20 milhões não te taup teki anoha a ki a nya lula mate ham cuma ai ka ok me pagapa pani anje hek tahi ok nak chup chinaha pataka ok tamna Nilmaha ago rea hitaup chup tani mak chinaup tawa tani mak peta panau ok na te ham kamen chikaba ham chup chia ai kamen poi Nilmaha hap tegma chi anje hek chuhi pakunam chi chaki nam anohan he ne mak pena nya pak no hok atigma anyo hão hi nha ca ok tam na nha não acabago rea te meio teu PAA indígena tigma nyong PAA meio teu jauba betabai tam na tigma chuhipa ham chekata hão hi nha ca ok tam na tigma nha ca ok tam na perti. Ouviremos agora o Procurador da República Edmundo Antônio Dias. Baitiecá, cumprimento a todas e todos na pessoa dos representantes do povo Machacali, do povo Tikmaã Machacali. Cumprimento aqui aqueles a quem já ouvimos, Manuel Damásio, Edmilton, Isael, nossas queridas irmãs Machacali. Cumprimento o nosso promotor, nosso amigo Paulo César Vicente de Lima, que teve a sensibilidade de, desde o princípio, com entusiasmo, tocar esse projeto e impulsionar esse projeto. Cumprimento a Procuradora-Geral de Justiça Adjunta, a desembargadora Shirley Fenzi, Edmilton, Mauro Brandão, Luciano Badini, tantos e tantas que estão aqui nos ouvindo e que estão prestigiando esse ato. Cacique Baiara, que vejo aqui, Cacique Arapuanã. Cumprimento a nossa querida professora Rosângela Twin, que com sensibilidade, com interculturalidade, ao lado desse guerreiro que nos brinda com esse conhecimento tão raro e tão precioso, que é o conhecimento da língua Tikmaã Machacali, Roberto Romero, grande antropólogo. Professora Vanessa Tomás, professora Cláudia Maorga, nesse encontro nosso com um tema que diz do nosso futuro ancestral. A floresta veio primeiro nos ensina o sábio Manuel Damásio. As plantas, as mulheres, as águas, as crianças estão felizes. O povo Tikmaã Machacali está feliz, porque o futuro é ancestral, diz o imortal Ailton Krenak. Imortal não porque seja o primeiro indígena a ingressar na Academia Brasileira de Letras, o que diz muito sobre a invisibilização dos povos originários do nosso país. Imortal porque fala da importância das coisas imortais,
da Mãe Terra, das matas, das águas, de que também nos falou o sábio Manuel Damásio. Nosso planeta está em febre. Certa vez escrevemos juntos, Célia Chacriabá e eu, em um pequeno artigo. E hoje, nesse dia frio, que porém não nos deixa esquecer as mudanças climáticas que ameaçam o nosso futuro, o projeto Ramhi Terra Viva mostra o caminho do reencontro com nossa ancestralidade, para que nosso futuro ancestral possa salvar a todos nós, indígenas e não indígenas, em nossa casa comum. O caminho do reflorestamento é o caminho do reencontro com nossos povos originários e é o caminho do nosso reencontro conosco mesmos. O MPF apoia desde o princípio o projeto Ramhi Terra Viva, desde o primeiro contato feito ainda em 2021 pelo meu colega Francisco de Paula Vitor Santos, que à época se encontrava na Procuradoria da República em Teófilo Otoni, com a CIMOS, esse importantíssimo órgão do Ministério Público Estadual. Em nossa pequena estrutura de trabalho, não posso deixar de ressaltar também quem nos assiste agora, que é um técnico que até hoje está lá em Teófilo Otoni dando apoio, e eu vejo que a Daniela acaba de sorrir, porque certamente se lembrou do Rodrigo Otávio da Silva Horta, que está nos assistindo agora. E eu deixo esse reconhecimento. Essa breve fala é não só para parabenizar o povo Tikmaã Machacali, é para agradecer. Muito obrigado, Israel, muito obrigado, Edmilton, muito obrigado, Manuel Damásio, muito obrigado, Sueli, e a cada uma e a cada um de vocês que se deslocaram da aldeia Água Boa, da aldeia Pradinho, da aldeia Cachoeirinha de Milton, da aldeia Água Verde e da aldeia Escola Floresta em Teófilo Otoni, Israel, cujo nome, Aldeia Escola Floresta, está aqui hoje a nos ensinar mais uma vez que nós só conseguiremos salvar o nosso futuro se aprendermos com vocês sobre a importância do reflorestamento, sobre a importância da mãe natureza. Vocês, Tikmaã Machacali, são os nossos professores. Parabéns ao MP-MG, à professora Rosângela, ao Robertinho, ao Instituto Opaocá. Muito obrigado. Mi mati te machau, acha tak mane te cek toi atete chupa. Si Tikmaã chohi hitau huaha. Tikmaã chohi kabate cek toi atete chupa. Tehchin Tikmaã hitau anje hegni ai futuro, nya hom chiu ha anje heg te futuro ni maha panya ni mak tau tau futuro hom hitau putak ni maha. A futuro ancestral, nha futuro, nimak tau futuro, ham hital putak, nimaha. A nhanya kenenak te kaba kayambi tau pe acece ai futuro ancestral, nimaha. Ham futuro ham hital putak. Até inilmoga iga doutora Edmundo pan ham chuma ai bai. Anoha iga anje hekchup hamak te iga imortal, não chokok na não chok putou a nimaha. Iga imortal nya kunaan au chok a. Iga mikai chau au chok a. Haham au chok a. Tikmaã anje heg nya chaki panya haham au chok a. Nya himo kebag nimaha. Ha não ha Tikmaã te hão hitau maha te hão chuma ai ka ok me te chen haham pakua haham chai pak pai ni mak putak ni maha. Haham nya kachin huaha haham pak pai ka og nya haham ma pakua chai pak pai. Panya Tikmaã hão bai Ministério Público chup matei, Ministério Público Federal chup matei, não te ka ogan hão hi
Mas tchau ai não chup ma te hão hi ka ogan hão hi chu pé mahan nem mahan. A minha caok tam nang ham chuma ai doutor de mundo hitau kaba até a chup ha parabéns hom por teu panha até a chup ha agradecer nem mahan. Até acabar bai tam nang a chup nang em hitau tam nang em mama hitau a chup nang nem em mag penanate. Pati. Convidamos para seu pronunciamento a deputada federal Célia Chacriabá. Ahamba, nihe, niche. Ahamba, inhe kao, inhe, nhaminchu, yamihei. Ahamba, inhe, mumukata. Mumukata. Chicap se giro em que hey ya hey ya hey hey yo. Chicap se giro em que hey ya hey ya hey hey yo. Ariantão optou quase aure hey ya hey ya hey hey yo. Ariantão optou quase aure hey ya hey ya hey hey yo. Sou guerreira do povo Chacriabá, hey, 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 oh. Sou guerreira do povo Chacriabá, hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Hey, 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 oh. Obrigado, meu povo Chacriabá, povo Machacali. Gostaria que levantasse todos os povos indígenas aqui presentes. Estou vendo ali Cacique Domingos, seu Valdemar, Baiara. A palavra de trás orienta a palavra da frente. Está aqui os Machacali, o povo Krenak, Douglas, presente também. Muitos povos aqui presentes, Pataxó, do sul da Bahia, povo Chucuru, Pedro, que está ali também. Muitos estudantes aqui também da UFMG. Gostaria de cumprimentar aqui, em nome da procuradora Reivane, também doutor Edmundo, que... Nós não podemos falar a idade, né, doutor Edmundo? Mas ele me conheceu, eu tinha uns 13 anos de idade. Doutor Paulo César, que é amigo do meu pai, antes de estar nessa caminhada, ele teve junto com meu pai. O Ministério dos Povos Indígenas, quando a ministra esteve aqui, normalmente as pessoas têm intencionalidade. Poderia levar para o Chacriabá, ela só foi no Chacriabá bem recentemente, agora, dia 27 de março, o primeiro território que nós reconhecemos ser prioritário foi o território do povo Machacali e do povo Krenak, pela situação da ditadura militar e também da repactuação. Gostaria também de agradecer aqui CONAMA, que é um parceiro importante nesse projeto, as companheiras aqui que estão também assessorando junto a povos e comunidades tradicionais. Edmilton, de longas datas, eu era criança ainda, pensando o Conselho Nacional de Comunidades Tradicionais. Agradeço toda a mesa e os parentes aqui
Me pediram, o dia que eu fui lá, pediram manitê para o dia 19 de abril, para fazer festa no dia 19, Israel. Cumprimento aqui as mulheres Machacali, as brigadistas também. Bom, é importante reconhecer que, nesse momento, é um dia que eu falo que as pessoas acham que é mais importante foi o ano passado, as eleições municipais, ano que vem as eleições gerais. Esse é o ano mais importante, que é um ano de ação, Rubéa Machacali, nosso tradutor. E aí, quando as primeiras professoras, Rosângela, está a Vanessa aqui, Ana Gomes, que trabalhou muito no Machacali, as pessoas falavam assim, por que os profissionais da educação, da saúde, não conseguiu falar igual também alguns da educação conseguiram falar Machacali? E os Machacali falaram que é porque eles não bebiam da água dele, não comiam da comida. Então, para aprender a falar a língua, é preciso dormir na mesma casa. Não é sobre beber só água, é porque no dia que bebe a água, conta história. No dia que come a comida junto, também conta história. Então, a língua Machacali, Rubéa e alguns outros estudantes da UFMG que conseguiram tornar fluente, é uma forma também, não de tornar o outro Machacali, mas de ficar mais próximo e também reconhecer que o povo Machacali, a língua Machacali não é um impedimento, assim como a Secretaria de Educação, por muitos anos, dizia que era. E eu lembro que, quando nós entramos na escola, em 1996, no primeiro curso de professores indígenas, eu sempre estudei na escola indígena até o ensino médio, e primeira e segunda série eu estudava debaixo de um pé de manga. Isso para dizer que a escola forte não é aquela que tem a estrutura mais bonita, é aquela que também pensa a educação a partir da identidade e da comunidade, porque nós lutamos por educação do jeito que a gente quer, sem matar o que a gente é. E aí falou assim, ó, o povo Machacali, que é um povo do canto, nós vamos deixar para eles, Verônica está aqui, Verônica levanta a mão, 40 horas, porque o povo Machacali é um povo do canto. E deixou Verônica, que ela era mais da arte, para fazer o grupo, o GT de trabalho com os Machacali. Os Machacali, Damazinho, ficou ali, ó, Pajé, Mamed, ficou ali 2 horas, bravo, ranganho, muito ranganho, e falou, o que foi? Nós deixamos 40 horas para o canto, para ritual. Aí os Machacali falou, não, 40 horas para nós está pouco, não está Bahia, não. Nós queremos 400 horas. Isso para dizer que, quando as outras pessoas oferecem, pode achar que está dando muito, mas, quando não pergunta, sempre não vai ser suficiente. O povo Machacali, que, assim como o povo Krenak, Douglas, que teve, o ano passado, o primeiro pedido de perdão, doutor Edmundo, e agora, recentemente, o pedido do Estado, o pedido de desculpa, que foi o primeiro povo, coletivamente, povo na ditadura militar, que teve anistia, o povo Krenak e o povo Guarani Kaiowá. Mas o povo Machacali, por estar perto ali do reformatório Krenak, ainda na década de 40, foi reduzido a quase 40 Machacali. E a forma de reduzir o povo Machacali era queimando a língua, arrancava os maridos, que era como uma forma de não ter mais filho. E hoje, com muito orgulho, o povo Machacali é o segundo maior povo do estado de Minas Gerais, assim como o povo Chacriabá é o povo maior do estado de Minas Gerais. Mas, ao mesmo tempo, embora isso seja um avanço, recentemente, o primeiro gabinete na estrada, que nós organizamos e levamos os agentes públicos, o Ministério, obrigado, doutor Paulo César, por ceder também Marcelo Vilarinho, que teve junto com a gente, o MDA teve presente, o Ministério do Desenvolvimento do Combate à Fome também, Ministério Wellington Dias, vários ministérios presentes, e o povo Machacali, para quem não sabe, comparado à média da região, a mortalidade infantil por desnutrição ainda é 25% a mais. E, comparado ao Estado, é 7% a mais. E, comparado à média nacional, é 13% a mais. Isso quer dizer que, no século XXI, já não é admissível crianças morrer de fome. E, por isso que, quando nós estávamos no território Machacali, já fui várias vezes, já dormi lá na casa de Sueli, mas o Ronri e Rubéa, que está lá também, várias pessoas sabem que, de quem conhece o território Machacali, foi o projeto que mais deu certo. Porque todos os territórios que a gente chega, Água Boa, Pradinho, a Escola Floresta, quando a gente fala qual o projeto que vocês querem que ajude, eles falam é o Ronri. Porque não é somente sobre pensar cesta básica, eu falo que os Machacali estão plantando cesta básica para o futuro. E isso é muito importante, a autonomia alimentar. O território Machacali também, para quem conhece, na demarcação da época do SPU, é um dos territórios mais antigos. E, quando a gente vai lá, fica difícil de reconhecer o território, porque eles conhecem o território só nos carreiros, porque não tem referência de muita árvore alta.
E quando saiu aquela primeira reportagem, os Machacali estão trazendo a floresta a partir dos espíritos, e que quando fala, Jovina fala que as crianças não conhecem ainda, Chauara, uma jovem que está na universidade, não conhece, assim como os de antigamente. Quando eu falei, por que os Machacali foi o único povo do estado de Minas Gerais onde não perdeu a língua, embora Krenak também é falante? Eles falaram que é porque, na época da catequização, quando eles perderam o território, mas eles falavam, a língua nós não vamos perder. E que eles não perderam a língua por conta da força do canto. Então, que hoje as crianças conhecem a floresta por causa dos cantos. E as crianças cantam, é como se elas estivessem vendo realmente os bichos. Aquele herbário que Rosângela organizou junto, fala muito disso, da força dos animais, dos pássaros, do gavião, né, Isael? O gavião que foi passear e levou a força. E também, quando nós estávamos na Secretaria de Educação, a primeira vez que eu saí do território, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Diz que lá é 16 mil servidores, eu falava que era 15.999 mais eu. Mas a gente conseguiu pensar a organização curricular específica para o povo Machacali, que tinha até a 4ª série, e não era possível Machacali fazer o ensino superior, porque ninguém tinha certificação para concorrer à prova na UFMG. Junto com a professora Vanessa, Rubéa e vários professores, nós fizemos a certificação em língua Machacali, foi feita a prova aqui em Venda Nova, mas foi toda em Machacali, e hoje, com muito orgulho, tem mais de 40 Machacali na universidade. Chauara é um dos resultados, Isael, Sueli. E amanhã eu vou estar na banca do primeiro mestre Machacali, Lúcio Flávio, levanta a mão, primeiro Machacali a se formar no mestrado no dia de amanhã. Ninguém se sente feliz quando nós chegamos primeiro. Quando a gente chega primeiro, não é sobre o racismo da presença ou da ausência. É uma solidão, porque a gente olha para o lado e não vê um de nós, mas já é um grande passo. Assim como o doutor Paulo César, esse projeto é um importante passo. Quando, em algum momento, há 2 anos atrás, tinha uma possível ameaça dele não ter continuidade, eu conversava que ele é um dos projetos mais importantes, não somente para o Machacali, ele serve de referência para muitos lugares. E, como um ato importante, no ano passado, quando os Machacali foi para o acampamento Terra Livre, foi a assinatura da cessão do uso da Escola Floresta, assinada pela presidenta Joênio Apchana. Isso não foi pouco, foi o único povo de Minas Gerais que veio com alguma coisa na capanga como resultado positivo. Mas eu gostaria também, assim como nós estamos atuando em muita parceria com o Ministério Público, e lá no território nós falamos, nós queríamos levar a experiência do Ronri como uma experiência muito exitosa para apresentar na COP30, que vai ser em Belém, mas que precisa reconhecer a importância do Estado de Minas Gerais, porque Belém não pode ficar aquém, nessa COP tão importante, do maior crime ambiental que ocorreu em Brumadinho e Mariana, porque foi o maior crime ambiental, mas, como diz dona Djanira, Krenak, quando matou o rio, matou o jeito do povo pensar, o jeito do povo viver, o jeito do povo comer. Quando tentou queimar por diversas vezes o território Machacali, o Ronri lindo, 2 dias depois da gente estar lá, e eles falavam, está queimando o território, e por isso que a necessidade de ter brigadista. Professora Cláudia, que está aqui, nós fizemos um importante projeto de lei para reconhecer a categoria dos brigadistas, porque eles só ganham R$40 por dia, eles arriscam a vida e trabalham de maneira sazonal só 3 meses apenas. E os brigadistas teriam que ser reconhecidos como heróis vivos, porque aqueles que defendem a floresta, assim como o povo Machacali, o povo Chacriabá, o povo Krenak, o povo Pataxó, são referência em defender não somente a nossa vida. Até porque nós tivemos uma audiência, Cheta, aqui, sobre a mineração, a ameaça da mineração em Carmésia. E o prefeito falou, a própria agropecuária vai perder. Então, a própria agropecuária teria que estar fazendo a luta junto com nós, porque já saiu uma pesquisa na Amazônia, e tem um no Cerrado também, que os territórios protegidos, e Baiara vai saber disso, porque o território de Baiara, somente depois que ele está lá, como que é mais protegido na imagem satélite. E que, se o Congresso Nacional não parar de votar projeto de retrocesso ao meio ambiente e aos povos indígenas na demarcação, o déficit de primeira hora vai ser em torno de 338 bilhões. Isso significa que proteger os territórios vai custar muito mais barato para a economia. Porque Minas Gerais, o que sustenta Minas Gerais não é a mineração, é, sobretudo, a cultura, a diversidade, e, por isso, mais uma vez, a importância desse PGTA.
Eu sou relatora da PENEGAT, lá na Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais. Estamos tentando votar, só não votamos por conta da obstrução, mas nós somos relatora porque acreditamos que a Política Nacional de Gestão Ambiental ela precisa urgentemente virar lei. A Escola Floresta, assim como quando nós já fizemos essa referência, e assim como diz Davi Yanomami, que os povos indígenas evitam a queda do céu, eu acredito que essa experiência do Ronri evita o futuricídio. O que é futuricídio? Quando mata o rio, mata não somente essa geração, mata as futuras gerações. Então, o Ronri também é uma proposta não somente para o agora, é para o futuro. E quando a gente fala de plantar, todos nós aqui, inclusive, estamos pensando assim, já está tarde, e nós estamos numa sociedade muito impaciente, e reflorestar demanda tempo. Se as pessoas estão ansiosas com um projeto de 4 anos que não deu certo, imagina reflorestar que demora 50, 100 anos, uma árvore centenária. Por isso que eu falo que nós temos o desafio não somente de reflorestar os lugares e os territórios, mas de reflorestar as mentes e os corações, porque as pessoas estão desmatadas por dentro. O desmatamento começa dentro das pessoas, então o reflorestamento também tem que começar dentro das pessoas, porque a nossa luta não é só para curar, a nossa luta também é para não adoecer. E nós que sabemos que os povos indígenas representam 20% no Brasil da solução para a crise climática, povos tradicionais 30%. Somando os dois juntos, 50% da solução vem de nós. E por isso nós temos uma PEC para reconhecer a natureza como sujeito de direito. E no artigo 16 nós falamos também para reconhecer a Mata Atlântica, de onde vem o povo Machacali, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal e a Amazônia como sujeito de direito. Se nós fosse perguntar hoje aqui, se fosse prova de vestibular, qual foi a primeira atividade econômica no Brasil? As pessoas pensam que nós, povos indígenas, não entendemos de economia. Mas a primeira atividade econômica no Brasil foi em 1511, quando exportou 5.000 toras de pau-brasil para Portugal. E a resina de pau-brasil também foi uma das primeiras atividades econômicas. Só que entrou em extinção o pau-brasil. E o pau-brasil é uma das árvores que mais sequestra carbono para o futuro. Então, reflorestar com o pau-brasil é também não só retomar a origem do Brasil, mas, sobretudo, pensar, guardar também carbono para o mundo. Terra viva significa também, quando as pessoas perguntam, o que é o território para vocês? Eu falo que o território é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence. Meio ambiente não é o outro, meio ambiente somos nós. E, para finalizar, assim como diz Alcione, que diz que nós somos mulheres do fim do mundo, eu falo que nós, povos indígenas, junto com todo modo de vida, nós somos povos que ajudam a adiar o fim da humanidade. E que nós estamos lutando no Congresso Nacional, quando chega a presença de uma mulher indígena, enquanto presidenta da Comissão da Mulher, enquanto presidenta da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, chega também a força da terra. As pessoas pensavam que não era possível eleger uma mulher indígena no estado de Minas Gerais. E nós falamos, nós vamos fazer o chamado pela terra. Porque quando a mulher indígena defende o território, a terra fala junto. Quando a mulher indígena luta pela demarcação e contra o marco temporal, os territórios falam junto. Quando as mulheres indígenas lutam contra a ditadura militar, o povo Krenak, o povo Machacali fala junto. Embora o Congresso é um lugar muito ruim de se viver, a cada vez que nós fazemos a defesa do território, nós estamos fazendo a defesa da humanidade. Porque nós sabemos que a solução não é mineração, e sim demarcação. Nós estamos aqui, trouxemos também 3 encaminhamentos que nós estamos reivindicando via ofício para a Secretaria de Estado de Educação, que talvez vocês não saibam ainda, esses dias a Escola Floresta está ameaçada porque a Secretaria de Educação não quer reconhecer a organização curricular diferenciada do povo Machacali. E nós queremos também recomendar à Secretaria de Educação, assim como já protocolamos o projeto de lei na semana passada, para reconhecer a Escola Floresta e o projeto Ronri como escolas climáticas, porque os nossos territórios, a partir do nosso conhecimento, já é uma alternativa para barrar a crise climática no estado de Minas Gerais e no mundo. Porque cada um de nós somos árvores, junto nós somos floresta. Cada um de nós somos seres sociais, junto nós somos a sociedade. Cada um de nós podemos ser e fazer ciência, mas junto nós podemos ser a cura. Porque na força da pintura, presente no pigmento,
O Ronri traz a floresta de volta, mas também refloresta o pensamento. O projeto político, por muitas vezes, está enfermo, colonizou muitos corpos, adoeceu muitas mentes. Opa, e até tentaram nos enterrar, mas não sabia que éramos semente. Mas inspirada na mulher indígena, uma mulher entendedora, que direito é aquilo que se arranca quando não tem mais escolha. Lá em Brasília, eu vi Galdino ser queimado, eu vi o direito ser sequestrado, eu vi a justiça cega e o direito também ser executado. Mas a nossa força espiritual é o que sustenta nosso existir. Quantas vezes eu vi barrar o marco temporal com o Toré, a força do povo Chacriabá e também a força dos Machacali e também do povo Guarani. Respeito os povos originários com as forças ancestrais. Hoje, o Ronri, junto ao Ministério Público, faz história nessa tão chamada Montanhas Gerais. Muito obrigada. Já te hamak kaok me no hantik ma chuhipa atate acha terting nyapium nom tetik ma ni anyuman chinom tem nyuman petua nom tenyuman nyanom chup tetik ma mate maha nom chup tetik ma mate muhua nom chup tetik ma mate homnya ha 2017 ha che tetik ma mate hom kunamaha Secretaria de Educação nyong até tigma nyong toda pessoa kaugan toa pani tigma nyong certificado apel para arrumar tigma até munaok naiga para cuidar culpa nyong certificado não arruma até kaugan tigma Secretaria de Educação culpa a tema mei hão hi nya bai tam nang acha hão hi nya kaok che nang acha cesta básica chok hão hi te Amahen, de recte taba pumata pai pumata panha putou ao não panha tate ham chup chokai ma chokai peti putou tanam neumaha hata te não chup me ne não me ham hi chup te nya taba chok tigma chuhipa acaba tete neuma huma chuda chup te tigma nya que não apoio neumaha te ham kubak me pai tanu acaba Tigma tinha kenenak chup, tinha kaioa chup, arruma chuda chup, tinha que não atam na nilmaha. Panhanehe não ha gurre até penaha, tigma panha gurre hitau chup, terram kubak mei, tigma nilmaha. A não acaba iga che até chektoi nehe hom hi, nyabai tam na nyabai chup acaba a tigma nyoham takunamaha. Panha gurre apena nem che kagam pa Chacriabá nyok piu kabati nem bate o ri nyok piu ham che kakupa tigma até exemplo hom ai iga tigma chu ri pa ham che katu até te kabar hom ri pa irmão putou cop 30 nha reunião che ka não piu ai iga Belém do Pará uma ka ai ande rek che kachu iga ham che katana ai Estados Unidos na ai ham noita na ai pani iga mi matinho hamak tei chu ak tei ata teni mag mugam teu hatoa tinha acabado terra ri nha escola ata te check tei gurre até ham kubak mei secretaria chu educação te ham kubak mei ao 10 coata ata te optom nok te check tei ande rek chu te chu pak ne gurre a chu te chu pak ni maha ata te ni mag chu ri mi mati ni mag chu ri kunaan ha tigma não ha te ham chup chokai panimang futuro tabai pa ham chiu ha kak chup te ma ai kaba chi noi te ma ai nyati ai ga ham chup nom chok nyati mo keba ai panya ha kaba escola iga clima nyong até teu kaba ham hi kaugan panya ha escola tamna pati. Encerrando os pronunciamentos, convidamos a Procuradora-Geral de Justiça, adjunta jurídica Reivane Jabu Ribeiro, que representa o Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho. Boa tarde, membros, servidores e colaboradores do Ministério Público, representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, Tiquimã, Maxicali e outros povos originários
demais autoridades e todos os convidados que nos prestigiam presencialmente pela TV MP. Em virtude de compromisso assumido anteriormente, o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo de Tarso, não pôde se fazer presente e me honrou com essa oportunidade de aqui ter aquebrantado o meu coração e, com muita gratidão, eu agradeço essa oportunidade de poder participar de uma cerimônia que retrata um projeto que, como membro do Ministério Público, muito nos orgulha de fazer parte. Ao povo Massacali que está aqui presente ou nos acompanha remotamente, peço desculpas por não falar sua língua. Contudo, quero deixar registrado meu profundo respeito e reconhecimento a cada um de vocês, habitantes ancestrais das florestas que um dia cobriram o leste do nosso estado de Minas Gerais. Povo que resiste às invasões e expulsões de seu território tradicional. Povo que persiste com seus cantos em busca de espaços que possam finalmente chamar de seus. Esta data hoje é de uma importância singular. Agradeço a presença de todos, em especial do promotor de justiça, colega e amigo Paulo César Vicente de Lima, por seu brilhante trabalho na coordenação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Social, bem como aos idealizadores e executores deste evento. É hora de cantar por justiça. Os planos de gestão territorial e ambiental para o povo Massacali são ferramentas essenciais para a proteção e desenvolvimento sustentável de suas terras, promovendo a gestão dos recursos naturais e a preservação cultural. Daí a importância da participação das comunidades indígenas em sua elaboração, para que fique garantida a autodeterminação e a participação na gestão do território, a qualidade de vida e o bem-estar dos indígenas, contribuindo para a reprodução física e cultural do povo. É inegável que a Constituição de 1988 permitiu que indígenas e outros povos tradicionais tivessem seus direitos delineados, criando um quadro para garantir a dignidade dessas vidas. Ao Ministério Público, como guardião da Constituição, compete assegurar a fiel execução deste mandato. Que as terras sejam um palco de cultura, preservação da identidade e respeito às suas crenças. Reconhecemos que a questão ambiental é grave e urgente. Assim como no sincretismo religioso, invoco a ecologia integral destacada pelo Papa Francisco, que nos lembra que a natureza não pode ser separada da questão social, que envolve inclusão e respeito às diferenças. Os princípios fundamentais inscritos na Constituição não são suficientes. A mudança ambiental só ocorrerá se transformarmos nosso modo de ser sociedade, integrando e respeitando a todos. Na encíclica Laudato, o Papa Francisco reconhece que a humanidade enfrenta uma crise existencial multifacetada, abrangendo extrema pobreza, crescente competição por recursos naturais, um ambiente natural ameaçado e gravemente degradado, nações em colapso ou à beira dele, e um clima quase fora de controle. Refletir sobre a diversidade é refletir sobre o respeito. Considerar a natureza é lembrar daqueles que sempre cuidaram dela desde o princípio. Enxergar a terra como nossa casa comum
é acreditar na responsabilidade de cada um para assegurar um ambiente saudável para as gerações atuais e futuras. Cumprir nosso papel em prol do bem comum é dar sentido ao objetivo constitucional de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aos povos indígenas que perseveraram e com suas canções preservam toda a sabedoria dos grandes conhecedores da biodiversidade da mata, o nosso reconhecimento. Que os planos de gestão territorial e ambiental lançados hoje sejam ferramentas efetivas para o desenvolvimento sustentável de suas terras. Os Massacalis são conhecidos por sua paixão pela música e por suas apresentações de cantos. Que suas melodias sejam fonte de inspiração para continuar avançando em suas terras protegidas, que lhes proporcione sustento com o cuidado que a natureza exige e o respeito que o povo Massacali merece. Muito obrigada. Doutor Reivan, nhà tete iga cúp cani tom nang nom nang tao hoa emon nimaha hom noi tamon panha tete enhong representante cha pani achupa homaktoi enhong homaktoi nimaha atate ahandir kupate tikmah ni ai nimang oknang panhang hitau tom nang achup nang iga nimang pe akupa Ministério Público pe akupa atate tikmah nya hom hipak kitok chup nimaha hom hipak tinha chup hom hipak nom piu huma iga Vale do Mucurita panhanong anong ha tikma tek tai me niman anong ha tikma tek tai me ai justiça pa nimaha anate iga Constituição 1988 nyok taupe ka organ de rek chup nyong te tikma nyok chi jok nyong direito chup a tei nimaha arruma a piu a panha 1998 ha tipel Constituição tikma nyong hanon ha tatekaba amadai kupkani nom chok papa francês nimaha atatel teu pai chok chup kaba chi haham teu pai kunang teu pai atatekaba anya bai amadai kupkani nom chok te hamak tei bai hom nima nanon ha nya hom hi chup tekaba amadai kupkani puta pe mo nya chok chup ha respeitar mi mati ha respeitar pa haham te bai tamna tikma chuhipa nom ti chi nom nanga ai hom chiwi ha nimaha pa haham te bai pa kunak te bai pa kaba nimang nyok tape nom chupewai ha iga PGTA nyok tape atate pena ha achanya bai tamna hanya kaok tamna atate tikma tek tai me nimang ano ha tikma tekaba enyok te tenima nimoga ai iga ham cuma ai bai na te come akupa kaba nya bai tam nang achup nanga nimang hitaup cheka puchi. Convidamos todas as pessoas presentes para a exposição Ranri Tauman, Alegrar a Terra, instalada neste andar, onde serão exibidos textos, fotos, desenhos e cantos dos povos espíritos Yan Michu, revelando a riqueza cultural e espiritual dos Tikimã, além de destacar os primeiros resultados dessa importante iniciativa. Teremos também a entrega do livro dos planos de gestão territorial e ambiental dos territórios Tikimã, Machacali. A exposição ficará disponível para visitação até 14 de junho. O MPMG agradece a todas as pessoas presentes e aquelas que nos acompanharam pela TV MP e convida para um café que será servido próximo à exposição. Obrigado, boa tarde ao povo Machacali, Bahia.